Olá, eu estou aqui para falar do visto de turista americano. Você tem ideia de quantas pessoas cada oficial de imigração, seja da embaixada em Brasília ou dos consulados em São Paulo ou Rio de Janeiro, quantas pessoas eles entrevistam por ano? São mais de 10 mil. Se você dividir isso aí por dia de trabalho, você vai ver que o número é enorme. Então esses oficiais têm entre 30 segundos e 3 minutos para conversarem com você sobre os vistos de turista. Se for uma conversa de outros tipos de visto, ela vai demorar mais. A mais comum delas é o visto estudante. Normalmente vai entre 5 e 10 minutos, mas falando aqui do nosso foco visto de turista, é uma conversa muito rápida e você tem que estar muito preparado para ela para que você consiga a aprovação. Porque depois da primeira negativa, dificulta bem. Não é que fique impossível, a gente já ajudou pessoas que conseguiram reverter, mas é muito mais fácil você conseguir de primeira do que reverter uma negativa. Então, só me apresentando, eu me chamo André Pinelli, eu trabalho num escritório de imigração aqui nos Estados Unidos chamado Pinelli Partners. A minha descrição vai estar aqui no meu canal. Esse é o meu canal pessoal e nada que eu falar aqui é conselho legal. Estou dando apenas algumas dicas bem genéricas a respeito do visto de turista. E aí a gente vai falar aqui a respeito do que é que o oficial está procurando. Porque vocês concordam comigo que um oficial de imigração que está entrevistando aí 12, 13, às vezes até mais do que isso, 14, 15 mil pessoas por ano, ele aprende demais a identificar inconsistências, né? Então a primeira dica que eu quero dar, que é a mais importante, é que você precisa estar consistente com a sua história. Você precisa, o que você preencheu lá no formulário online, você vai ter que saber aquilo tudo de cor, porque ele vai estar na frente do oficial, ele vai poder te perguntar, e muito provavelmente vai te perguntar uma coisa ou outra, e quanto mais dúvida ele tiver, mais ele vai te perguntar. Para chegar no final, se tiver alguma dúvida, você pode ter certeza, vai ser negado, porque são muitos brasileiros pedindo, mesmo com esse dólar, eu estou falando agora aqui em novembro de 2023, o dólar está perto de R$5. Mesmo com esse dólar caro, né? A gente com dólar de R$5 ganhando em real, tudo fica muito caro. Uma Coca-Cola aí de 3, 4 dólares vira 15, 20 reais. É caríssimo. Um Uber para o aeroporto, às vezes, que vai dar 40, 50 dólares, para uma distância que nem é grande, vira 200, 250 reais. Então, mesmo assim, muitos e muitos brasileiros querem vir passear aqui todo ano. E tem gente demais pedindo visto. O oficial vai dar para aqueles que ele tem a certeza que estão falando a verdade. Então, muita gente leva, é super comum, eu acho que o mais comum é fazer isso, que é levar documentos, né? Você leva imposto de renda, extrato bancário, esse tipo de coisa. Às vezes, certidão de nascimento de filho, para provar que tem filho. E o oficial, às vezes, nem olha nada. Na maioria das vezes, eles não olham nada. E o principal motivo é o que eu falei, o pouco tempo que o oficial de imigração tem para poder analisar o seu caso. É muito pouco tempo. Entre 30 segundos e 3 minutos, você receber ali aquele pacote cheio de documento. Em outra língua, né? Os oficiais de imigração, normalmente eles falam a língua do país, mas não é a língua nativa deles, então eles vão ter que pegar aquilo em outra língua, entender uma declaração de imposto de renda do Brasil. Às vezes nem o brasileiro entende, né? Eu tenho 47 anos, a primeira declaração de imposto de renda que eu fiz eu tinha 19, então para mim é muito fácil, mas agora para o oficial que não viu, é complicado. A declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos, eu tenho muito pouca experiência com ela. Eu acho que o formulário 1040. Esse praticamente eu não tenho. Então, assim, o que aperta o oficial? Tempo. Segunda coisa, é contra a política deles, a política do Departamento de Estado. Os consulados e embaixadas são ligados ao Departamento de Estado. E é contra a política do Departamento de Estado que o oficial
analisa esses documentos. Então, se o oficial está ali analisando, passa um supervisor atrás e vê, o oficial vai ser questionado, pode ser chamado para uma reunião para que ele explique por que ele estava descumprindo essa política, tá? Então, falando o que eu acho mais eficiente para que o visto seja aprovado, você vai ter que ter uma história consistente, vai ter que saber explicar a origem dos recursos, e vocês vão me ver falando muito aqui disso, é o follow the money, né? Siga o dinheiro. Então você vai ter que explicar a origem dos recursos, muito mais do que mostrar. Falar, ó, eu tenho, por exemplo, 18 anos e ainda não trabalho, mas meu pai é juiz de direito, minha mãe é médica, aqui está a declaração de imposto de renda de cada um deles. O oficial não vai querer ver, mas se você souber explicar, ele vai entender e muito provavelmente vai acreditar. E ele pode fazer perguntas, para onde você vai, por que você escolheu essa localidade, se você tem algum parente no exterior. Enquanto já fizeram essa pergunta comigo, foi até entrando aqui, não foi bem na entrevista, mas só para ilustrar. Isso deve ter já uns 10 anos. Na época, o meu escritório do Brasil era bem grande, a gente tinha mais de 40 advogados, e ele perguntou, enquanto você estiver aqui passeando, quem que vai olhar os seus processos? Eu tive dificuldade de entender a pergunta, não por causa do inglês, eu sempre falei inglês muito bem, eu tive dificuldade de entender porque na minha cabeça estava, mas lá no escritório tem 40 pessoas cuidando de todos os processos, na época nós tínhamos mais de 300 pessoas no time, então tinha um time grande para cuidar de tudo. E ele estava achando que era só eu que trabalhava no escritório. Quando eu entendi, eu falei com ele, não, eu não sou sozinho, não. O tamanho da nossa equipe é X. E ele falou, tá bom. Aí ele falou, quem vai cuidar dos seus processos? Umas 3 vezes. Aí na última eu entendi. Eu falei, não sou eu sozinho. Eu não sou sozinho. Eu tenho outras pessoas. E aí ele entendeu. Então a história tem que ser muito coerente. Uma cliente nossa, ela tinha saído numa reportagem de revista e ela teve o visto negado. E essa reportagem de revista foi muito favorável a ela. E ela ia visitar aqui nos Estados Unidos a sede da empresa que estava naquela reportagem. E ela foi destaque nessa empresa, portanto, a reportagem foi com ela. Eu falei, você mostrou isso? Ela falou, não, eu levei um monte de documento e eles não olharam nada. Eu falei, pois é, eles nunca olham. Mas se você, na sua tentativa agora, levar só a revista, já deixar na página aberta e ele te perguntar o que você vai fazer lá, e você responder, eu vou visitar a empresa XYZ, porque eu trabalho lá e ganhei um prêmio aqui no país ano passado e fui convidada para visitar, saiu até essa reportagem aqui. Assim ela fez, o oficial olhou, não fez mais nenhuma pergunta, salvo engano a entrevista dela durou aí 3 ou 4 minutos, foi bem dentro da média, né? Foi até um pouquinho mais, mas numa entrevista de negativa o escrutínio é maior, é natural demorar mais. E ela foi aprovada. Então, consistência, para a gente resumir ou fechar aqui, que eu queria fazer em menos de 10 minutos, eu tenho quase 9, consistência na sua história, na história inteira. Desde a hora que você sair do Brasil até a hora que você for voltar. Ter tudo em mente, onde você vai ficar, quais hotéis. Se você não tiver hotel reservado para o itinerário inteiro, não tem problema, isso é normal. Eu já viajei muito assim e já falei muito isso, não só aqui nos Estados Unidos, mas em outros lugares. A última vez que eu entrei na Inglaterra com o meu filho, o oficial perguntou, onde vocês vão ficar hoje à noite? Eu falei, we are homeless. Homeless é sem casa, né? É o que a gente, mendigo, no Brasil a gente fala mendigo, mas na tradução literal é sem casa, homeless. Falei, we are homeless tonight, porque eu não sabia se eu seguiria até Londres ou se eu ficaria na cidade onde eu estava. Aí eu continuei contando o caso para ele, falei, meu filho, ele já esteve aqui, mas nunca viu a troca de guarda. E amanhã vai ter uma troca de guarda e o clima não vai estar ruim, eu queria levá-lo. Então eu acho que eu vou para Londres. Ele começou a rir, porque eu estava 2 horas e meia de trem. Ele começou a rir e me aprovou. Então,
saiba a sua história, conta a história de verdade, nunca minta para a imigração, seu visto vai ser aprovado. Se você precisar de ajuda, treinamento para entrevista, nós podemos ajudar, meu telefone vai estar aí, o meu e-mail, é só entrar em contato, ok?